Imagine o homem mais inteligente que já caminhou sobre a Terra sussurrando algo tão perigoso, tão imprudente e tão completamente irresponsável no seu ouvido que isso acaba salvando a sua vida. Não foi uma fórmula matemática, não foi um insight revolucionário sobre a mecânica quântica, foi uma única frase, dita casualmente durante uma caminhada pelo deserto do Novo México, no local de nascimento da bomba atômica, enquanto o mundo estava prestes a mudar para sempre. Essa frase reprogramou a forma como Richard Feynman pensava sobre tudo, seu trabalho, seu luto, sua culpa e sua própria relação com a realidade. Você não precisa ser responsável pelo mundo em que vive. 11 palavras ditas por John von Neumann, possivelmente o intelecto mais avassalador do século XX, a um físico de 24 anos que estava se despedaçando por dentro. E você provavelmente vai odiar esse conselho. Sua mente vai gritar que isso é egoísta, monstruoso, o tipo de coisa que um criminoso de guerra diria para conseguir dormir à noite. Dois homens construindo a arma mais destrutiva da história, dizendo um ao outro que não precisam se sentir responsáveis, parece psicopatia pura. Mas aqui está o que você precisa entender. Você está reagindo às palavras, mas não está compreendendo o que elas significam. Existe um abismo entre esses dois estados. O que von Neumann deu a Feynman naquele dia não foi permissão para parar de se importar, foi permissão para parar de se afogar. Se você não entender a diferença, perderá a lição mais profunda que a ciência já ofereceu à alma humana. Feynman diria mais tarde: desenvolvi um senso muito poderoso de responsabilidade social. Isso me tornou um homem muito feliz desde então. O cara que ajudou a construir a bomba, cuja esposa estava morrendo enquanto ele calculava o rendimento nuclear, chamava a si mesmo de feliz. Isso deveria te incomodar. Fique desconfortável. Porque até o final deste roteiro, você entenderá por que esse aviso não foi imprudente. Foi a coisa mais precisa e honesta que alguém poderia ter dito a um jovem gênio prestes a ser esmagado pelo peso do que ajudou a criar. Vamos voltar a 1943. O deserto do Novo México não era apenas areia e arbustos, era o cenário do Projeto Manhattan. Imagine um lugar que não existia nos mapas, sem endereço, sem lista telefônica. Se você quisesse mandar uma carta para o gênio mais brilhante da época, o endereço era apenas Caixa Postal 1663, Santa Fé. Lá dentro, atrás de cercas de arame farpado, estava a maior concentração de poder cerebral já reunida na história. Oppenheimer, Fermi, Bethe, Teller e um garoto de 24 anos do Queens chamado Richard Feynman. Mas esqueça a imagem romântica do laboratório acadêmico. Aquilo era uma fábrica de armas. O objetivo era único: construir uma bomba capaz de encerrar a civilização. Feynman era o líder de grupo mais jovem da divisão teórica. Hans Bethe o escolheu porque o garoto era assustadoramente bom. Oppenheimer escreveu em uma carta que ele era, de longe, o físico jovem mais brilhante do lugar. Mas enquanto Feynman desenhava equações que determinariam se a bomba incineraria apenas uma cidade ou se por um erro de cálculo poderia incendiar toda a atmosfera terrestre, sua vida pessoal era um campo de destroços. Arline Greenbaum, o amor de sua vida, estava morrendo de tuberculose em um sanatório em Albuquerque. Todo final de semana, ele dirigia 2 horas pelo deserto para segurar a mão dela e fingir que tudo ficaria bem. De dia, a física da destruição em massa. De noite, a biologia da perda individual. Era o peso do mundo contra o peso de um coração partido. Foi nesse estado de fragmentação extrema que von Neumann o puxou de lado. E quem era von Neumann? O próprio Feynman dizia que ele era o maior matemático vivo. Hans Bethe, um Nobel, chegou a questionar publicamente se o cérebro de von Neumann não indicava uma espécie superior à do ser humano. Ele multiplicava números de 8 dígitos de cabeça instantaneamente e desenhou a arquitetura do computador que você está usando agora. Esse homem, que usava terno completo em meio ao calor escaldante do deserto, enquanto todos os outros suavam em trajes informais, estava prestes a entregar a Feynman a chave para a sobrevivência mental em um mundo que estava prestes a explodir. Imagine a cena.
Mentes colossais caminhando entre as paredes de rocha vermelha dos canyons, tentando respirar entre um cálculo de detonação e outro. Hans Bethe, o chefe da divisão teórica, estava visivelmente perturbado. Ele era um homem ético, sério, carregado pelo peso das consequências sociais da bomba. Ele já antecipava o pesadelo da corrida armamentista e a sombra que aquilo lançaria sobre a humanidade. E foi ali, sob o sol implacável, que von Neumann cortou o clima com uma frase que soou como um tiro de misericórdia. Eu não sinto nenhuma responsabilidade por esses problemas sociais. Por que eu deveria? Eu nasci neste mundo. Eu não o criei. Não houve uma palestra sobre ética, nem uma defesa filosófica complexa. Apenas um fato frio. Para von Neumann, a culpa não produz resultados. O foco, sim. Pense numa analogia doméstica. Imagine que você está consertando um vazamento crítico que pode inundar sua casa inteira. Se você parar para chorar por todas as casas que já foram inundadas na história, ou se sentir culpado por ter comprado uma casa com canos velhos, você não consegue apertar a chave de fenda. Sua mão treme, você se afoga. Von Neumann estava dizendo a Feynman que ele era um técnico da realidade, não o arquiteto do destino humano. Feynman ouviu aquilo e algo clicou. Não foi um interruptor desligando sua alma, mas uma semente caindo em solo fértil. Anos depois, ele chamaria isso de irresponsabilidade ativa. Nota a palavra, ativa, não é preguiça, não é indiferença passiva. É uma disciplina diária e deliberada de dizer não às obrigações que o mundo tenta empilhar sobre você. A sociedade adora nos sobrecarregar com culpas que não escolhemos para nos manter paralisados sob o peso da virtude aparente. Mas se você carregar o peso de cada problema do planeta, você se torna inútil para o próprio planeta. A paralisia por excesso de zelo é o túmulo do gênio. Feynman percebeu que, para ser o cientista que o mundo precisava, ele tinha que parar de tentar ser o salvador que o mundo exigia. Ele precisava de permissão para parar de se desculpar por ser brilhante. Arlene morreu em 16 de junho de 1945. Feynman recebeu o chamado, dirigiu 160 km pelo deserto e chegou a tempo de vê-la dar o último suspiro. Ele notou que o relógio no quarto parou no momento exato da morte. Mesmo no pior momento de sua vida, sua mente de físico não aceitou a coincidência mística. Ele investigou e descobriu que o mecanismo havia travado. Ele não chorou, não ali. Exatamente um mês depois, ele estava de volta a Los Alamos para o teste Trinity. Enquanto todos usavam óculos de proteção, Feynman ficou atrás do para-brisa de um caminhão. Ele sabia que o vidro bloqueia o ultravioleta, a única coisa que realmente cega. Ele queria ver a realidade sem filtros. Ele viu o flash que derrubou homens no chão, viu a bola de fogo e, finalmente, o som. Houve festas. Eles haviam vencido. Então veio Hiroshima, depois Nagasaki. O mundo descobriu o que a física teórica faz com cidades reais. Feynman foi para Cornell, mas algo estava quebrado. Caminhando pelas ruas de Nova York, ele olhava para prédios ainda erguidos e sentia uma náusea existencial. Por que estão construindo isso? Não entendem que uma bomba pode transformar tudo isso em cinzas? Ele caiu em uma depressão profunda. Estava queimado, inútil, e ele não era o único. Oppenheimer estava se afogando em culpa, dizendo que tinha sangue nas mãos. Bethe estava obcecado com o controle de armas. Todos os físicos estavam sendo esmagados pelo peso do que haviam feito. É aqui que o paradoxo se revela. Se você aceita a responsabilidade pelo mundo inteiro, você acaba incapaz de agir em qualquer parte dele. A culpa é uma forma de atrito mental que paralisa o motor da criação. A frase de von Neumann era uma lição de termodinâmica aplicada à vida. Você tem uma quantidade finita de energia. Se a gasta sentindo-se responsável por decisões políticas que não tomou, não sobra nada para o trabalho que só você pode fazer. Feynman percebeu que a irresponsabilidade ativa era a preservação do gênio. Ele precisava de permissão para voltar a ser apenas um homem curioso, e não o juiz da história humana. Precisava largar a bomba para conseguir segurar a caneta novamente. A liberdade de Feynman não veio de uma nova descoberta matemática, mas de um prato girando no ar em um refeitório universitário. Alguém jogou um prato de porcelana para cima e Feynman notou que o prato balançava e girava em ritmos diferentes.
Pela primeira vez em anos, ele não sentiu o peso da bomba ou luto por Arlene. Ele sentiu apenas curiosidade. Ele calculou o movimento daquele prato apenas por diversão, porque von Neumann lhe dera permissão para ser irresponsável. Aqueles cálculos inúteis sobre um prato de refeitório acabaram levando-o ao Prêmio Nobel de Física. Ao abandonar a obrigação de salvar a humanidade, ele acabou dando à humanidade as ferramentas para entender a própria luz. Aqui está a explosão mental. A maioria de nós vive sob uma ditadura de deveria. Você deveria se importar com cada crise, deveria resolver cada injustiça, deveria carregar o peso de um sistema que você não projetou. Mas a termodinâmica da alma é implacável. Se você tenta ser responsável por tudo, sua influência se dissipa até chegar a zero. Von Neumann, o homem mais inteligente do mundo, sabia que a verdadeira responsabilidade não é carregar o peso do mundo, mas proteger a chama da sua própria curiosidade em um mundo que tenta apagá-la com o balde de gelo da culpa coletiva. Feynman tornou-se um dos professores mais amados da história não porque era um bom cidadão nos moldes tradicionais, mas porque sua alegria pela vida era contagiosa. Ele mostrou que o universo não é um julgamento moral, é um espetáculo de uma beleza estonteante esperando para ser decifrado. Você nasceu em um mundo quebrado, sim, mas você não é o arquiteto da quebra. Sua missão não é se afogar num mar de problemas que você não criou, mas aprender a nadar para que possa, talvez, resgatar alguém. A irresponsabilidade de Feynman foi, na verdade, o ato de coragem mais supremo, o de ser feliz apesar da realidade. A beleza da existência não está em consertar o universo, mas em ter a audácia de admirá-lo enquanto ele ainda gira. Se você quer ver o mundo como ele é, inscreva-se.